Cara, para fazer tudo isso acontecer, uma startup precisa contratar gente normalmente muito bem incentivado e o mercado cada vez mais competitivo. E a gente tem falado muito, acho que tem virado... eu lembro que, 10 anos nem se falava disso, hoje em dia tá todo mundo falando de stock options, de vesting, de RSU agora. Queria que você falasse um pouco desses recursos. O Marco Legal, ele cita esse universo agora. Queria saber qual impacto isso de fato traz. Se você achou que foi algo positivo ou não pra gente. E por que algumas empresas estão começando a utilizar RSU ao invés de stock option? Legal. Cara, o tema de stock options é um tema super interessante. Não é um tema novo, mas está muito forte justamente porque o espírito de dono, né? Se vendeu muito isso na última década e a sociedade comprou, né? Hoje todo mundo quer ser dono, quer ser acionista. Minha esposa é acionista da empresa dela, imagino que sua esposa também seja de alguma forma acionista da empresa dela. As multinacionais, as grandes empresas já usam isso há muito tempo. E aí isso desceu para o universo de startups, que é um excelente modelo de incentivo de longo prazo, até porque ele se chama ILP, Incentivo de Longo Prazo, e também é um excelente modelo de commitment, né, dentro da jornada empreendedora, dentro da jornada de crescimento, para você reter os bons talentos e também atrair novos talentos, porque você troca salário que você não tem disponível para pagar por participação. Então, no final do dia, naquele total comp, né, do colaborador, isso faz muito sentido. Então as stock options desceram para o mundo real e a gente vê cada vez mais empresas, e não só empresas de tecnologia, utilizando isso como uma alavanca de crescimento. A gente tem visto muitas empresas mesmo, até empresas do setor industrial, transformando representantes comerciais em acionistas através de programas de stock option. Então você tem uma grande mudança de paradigmas aí no mercado. Bom, quando a gente olha, né, para o universo das startups e do marco legal das startups, eu recentemente publiquei um livro de coordenação do Eduardo Matias, junto com o meu sócio Léo Carvalho, onde a gente explora num artigo as questões do marco legal das startups e os seus reflexos nas stock options. Foi um artigo super legal, a gente adorou escrever, e esse livro chama Marco Legal das Startups, foi publicado pela editora Revista dos Tribunais e pela Thomson Reuters, já está à venda, tá? Acho que a Fernanda também, Machado. Fernanda Machado também é uma das autoras, das coautoras desse livro. Beijo, Fê. Beijo, Fê. E, bom, esse tema desceu para a sociedade e ele é cada vez mais utilizado. O que o marco legal das startups ele tentou fazer com relação às stock options? Ele tentou dar um tratamento jurídico e tributário para as stock options. Só que, na nossa visão, infelizmente o processo legislativo acabou dilapidando, esvaziando um pouco a norma e ela não foi suficientemente boa para realmente virar uma alavanca de crescimento dentro do universo de empreendedorismo, dentro do ecossistema de inovação e de startups, tá? E por que isso? Dentro do processo legislativo, a norma foi sendo dilapidada de diversas formas pelos interesses do nosso parlamento, e faz parte. Eu falo muito que o brasileiro é tarado por normas, né? Tudo a gente quer positivar, tudo a gente quer lei, tudo a gente quer norma, decreto, e a grande verdade é que o mercado é perfeito, né? Ele se adapta de forma muito mais dinâmica, com muito mais velocidade do que um processo legislativo, principalmente no nosso país. E num processo legislativo você tem interesses que não são os legítimos daqueles que idealizaram aquela norma, que contou com um baita trabalho do terceiro setor, um baita trabalho da iniciativa privada e um baita trabalho ali das vozes dos representantes do ecossistema de startups e de inovação. Então, de qualquer forma, a norma foi esvaziada e ela não é tão boa quanto o que a gente esperava. Ela não trouxe um entendimento claro, né, com relação à aplicação tributária sobre as stock options. Então, a gente ainda depende das decisões do CARF e dos tribunais regionais federais com relação à tributação das stock options. E aí, a tributação das stock options é um tema bastante nebuloso. Por quê? Não está claro isso ainda. Não está claro. Por quê? Porque você tem diferentes modelos de stock option. Você tem o vesting, que não é um modelo de stock option, mas é uma forma de você dar stocks, ações, participação para colaboradores. Você tem os modelos de stock options puros, você tem os modelos de phantom shares, você tem os modelos de RSUs. Cada um segue uma dinâmica tanto de entrega das ações, como de preço de exercício, quanto a quais são os direitos políticos e econômicos que essas ações dão, quando que o cara realmente consegue vender elas, se ele está preso a um IPO da companhia, ou se ele pode vender para o amiguinho que trabalha com ele. Tem uma série de questões e cada um é feito de uma forma, não existe uma fórmula mágica.
Tá? Não existe um regramento, né, um regramento evidente ou singular com relação às stock options. Cada uma é feita de um jeito. Então, isso traz uma incerteza muito grande para o empreendedor e até mesmo para os juristas, para os advogados que trabalham com a matéria. Porque a gente, por mais que a gente tente... Fui eu, hein? Olha aqui. Parabéns, Marcelo. Eu achei que tinha sido eu. Parabéns, Marcelo. Quem que tá me ligando? Eu achei que tinha sido eu. Por mais que a gente tenha... Posso falar? Posso continuar? Pode. Aqui a gente não para. Boa. Por mais que a gente tente, né, desenhar de uma forma adequada os interesses do cliente, a gente não sabe exatamente qual que vai ser a interpretação tributária desse modelo de stock option, desse modelo de incentivo de longo prazo que a gente está desenhando. Então isso traz uma incerteza muito grande. Mas o que eu posso falar como alento ao empreendedor, ao gestor que está estabelecendo, está implementando um programa de stock option, um programa de incentivo de longo prazo? Converse bastante com o seu advogado, dê atenção à questão tributária e, eventualmente, à necessidade de um aprofundamento nas questões tributárias e crie um modelo que não somente funcione do ponto de vista legal, mas também ele seja sexy o suficiente para você reter colaboradores e captar, atrair novos colaboradores para o seu negócio. Porque a grande verdade é que tudo ainda está no campo da discussão. Tá? E a gente ainda vai ter um posicionamento dos nossos tribunais, tanto com relação à interpretação do marco legal das startups para a aplicação das questões tributárias relacionadas às stock options, como também a gente vai ter uma grande adaptação aí da nossa jurisprudência que ainda não aborda muito bem, seja na esfera civil, seja na esfera trabalhista, as questões relativas às stock options. Só um ponto antes da gente fechar e falar da RSU. As stock options elas podem ter um caráter mercantil ou um caráter de remuneração. Se for um caráter mercantil, você vai discutir isso na justiça comum. Se ela tiver um caráter remuneratório, você vai discutir isso na justiça do trabalho. Se for para o caráter remuneratório, sua exposição a risco pode ser maior, porque a gente sabe que quando a gente está contratando funcionários colaboradores, a gente tem uma série de impactos, reflexos e contribuições acessórias, diferentemente da atividade mercantil, que é uma atividade como se fosse um ativo como qualquer outro. É como se eu estivesse te dando esse smartphone, eu te dando uma promessa de que você um dia vai poder ser dono desse smartphone se você cumprir algumas metas. Tá? Falando só das RSUs para fechar, as RSUs têm sido muito utilizadas hoje, por quê? A RSU significa Restricted Stock Units. O que elas basicamente dizem? Normalmente esse tipo de ação, ela tá já numa estrutura em Cayman, em BVI, em Delaware, porque... Que dá muito mais liberdade, né? Que dá muito mais liberdade. É o que a gente chama no Brasil de ações restritas, você tem esse conceito no ordenamento jurídico brasileiro, mas ele é muito mais claro nessas outras jurisdições. Lembra que eu falei dos tribunais, com uma jurisprudência mais favorável? Tem tudo a ver com isso, tá? O nosso ainda está engatinhando, resolvendo questão de direito do consumidor. Lá ele já tem uma jurisprudência muito mais formada para isso. E as RSUs, basicamente, elas dizem o seguinte, são ações restritas. Tá? Então é como se eu estivesse te dando essa garrafa de água e falasse, Marcelão, você só pode beber essa garrafa de água quando sua boca estiver seca ou quando você tiver completado uma maratona. Fora dessas condições você não pode beber ela nunca. Não pode dar para ninguém. Não pode fazer nada. Não pode fazer nada. Sua. É a mesma coisa com uma ação restrita. Você só pode utilizá-la para fins de recebimento de dividendos, ou seja, quando a empresa tem lucro para distribuir, ou num eventual evento de liquidez, seja um M&A ou um IPO. M&A e IPO, Marcelão, a grande verdade é que M&A e IPO é como ser o jogador de futebol e virar o Neymar. Está restrito para pouquíssimas empresas. É claro que o mercado está cada vez melhor, mas são pouquíssimas empresas que conseguem passar por essa peneira, por esse filtro. Tá? Então a chance de uma RSU realmente virar liquidez através de um M&A ou um IPO, ela é baixa. Agora, quantas empresas dão lucro? É uma parcela muito maior, né, do que empresas que fazem M&A e IPOs. Então, o colaborador, quando ele recebe uma RSU, ele tem que estar olhando também uma possível distribuição de dividendos e não ficar só com o sonho do M&A e do IPO, porque senão, no final do dia, ele vai ser só rico de papel. Então, quando estiver, né, desenvolvendo ou entrando num programa que entrega RSUs, olhe também o fator de distribuição de dividendos. Só lembrando que empresas em crescimento, elas naturalmente não distribuem dividendos. Por quê? Porque elas estão em processo de queima de caixa. Então, uma vez que você pega esse passaporte da felicidade, essa ação restrita, essa RSU, olhe para o evento lá na frente, olhe também para uma possível distribuição de dividendos, mas saiba que por um bom período essa empresa não vai distribuir dividendos. Tá?